Pessoal, vê só, vocês já ouviram por aí falar uma narrativa dizendo, é porque Jesus casou com Maria Madalena, né? E tal, tudinho. Também tem aquele texto bem polêmico, né? Até me esqueci agora, eu tentei lembrar os ditados e já esqueci de novo agora, que é entre Jonatas e Davi, se eu não me engano. É Jonatazinho, cara. Que vão dizer que foi um relacionamento homoafetivo, né? Homossexual. Aí é o seguinte, tem essa narrativa, aí vai dizer que, pronto, por exemplo, né? Que tem aquela passagem que vai dizer que Deus, ele tratava o povo que ele escolheu como a sua noiva, não é? Deus era o marido e o povo era a noiva, né? Era, o povo escolhido era a mulher dele, né? E aí a gente inclusive vai ver alguns exemplos nas escrituras sagradas que é trazendo outros exemplos também. Vai dizer que Deus é como uma galinha que, né, acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim Deus fez com o povo de Israel naquela época e tal, tudo. E aí é o seguinte, eu queria trazer uma ideia aqui que várias pessoas veio falar comigo esse assunto e eu sempre ouvi por aí, mas eu nunca compartilhei com ninguém porque eu fui atrás da minha fé, né? Eu acredito, eu comecei a acreditar, né? Me disseram assim, tal, meu pai e minha mãe, é, sobre Jesus e eu acreditei. Depois eu fui entrando nas religiões aí, né? Tudinho aí. E aí me aprofundei para saber mais quem era. Mas depois eu fui correr atrás realmente para saber quem era, o que era a minha fé. O que é que eu estava acreditando. O que isso me proporciona. O que isso ia me trazer de resultado aqui, né? Na minha vida. O que é isso? Para que eu tenho que crer em alguém que eu não vi, não conheço e nem sei se é verdade. Aí eu fui correr atrás, né? Então o que eu corri atrás, com todo respeito, não lhe diz respeito, entendeu? É de respeito a mim. Eu queria provar, eu queria descobrir aquilo que eu queria, eu descobri. Se você aí não descobriu ainda, o problema é seu. Se você me pedir ajuda, eu posso compartilhar algumas coisas. Não é que vai lhe ajudar. Eu não posso fazer você sentir fome pelo que tem na padaria, mas eu posso até encaminhar você à padaria. Aí lá você vai olhar e vai, puxa, gostei das coisas que tem aqui, entendeu? Então eu não posso fazer você sentir fome, mas eu vou levar você até a padaria. Ir lá, né? Mas enfim. Então é o seguinte. Essas narrativas que o pessoal fica falando por aí, que Jesus casou com Maria Madalena e tal, não sei o que, né? Não deixa de ser, que eu tô tentando trazer aqui, né? Mais um conhecimento, um entendimento. Não conhecimento, entendimento, pra gente, porque o conhecimento já tá aí. Um entendimento pra gente entender o conhecimento. Então é o seguinte, quando vai se falar que Jesus casou com Maria Madalena, lá no texto, o autor do texto ele não está se referindo a um casamento conjugal de relação sexual para construir um lar, uma família, mas ele está falando de intimidade. Maria Madalena, ela sempre foi uma mulher que estava sempre perto do Senhor. Você vai ver que ela sempre está ali tentando saber sempre das coisas. Então ela vai dizer que quando o autor do texto vai escrever, ele sempre vai trazer uma parábola, ele sempre vai trazer um exemplo da vida cotidiana. Então ele usou como exemplo, você pode ver lá, né, na construção textual, que a ideia que o autor está trazendo é do relacionamento de conhecimento que Jesus está tendo com Maria Madalena. Então, um homem, um marido, ele quando tem a sua esposa, ele se abre, ele totalmente com ela, né? Ou seja, a mulher, ela conhece o íntimo do seu marido e o seu marido conhece o íntimo da sua mulher. Então, Maria Madalena estava conhecendo um íntimo do conhecimento de Jesus. Todo aquele conhecimento que ele estava passando para os apóstolos e tal, tudinho, Maria Madalena era como se fosse a pessoa que estava tendo todo esse conhecimento íntimo ali dos apóstolos, entendeu? Então ela era literalmente considerada como a esposa de Jesus. Não é esposa de construir lá, é uma construção textual para o cara que está tendo acesso àquele conhecimento entender, entendeu? Aí, logicamente, né, que nem todos vão ler e vai entender isso aí, né? É por isso que se diz, né?
O pessoal muito se fala por aí sobre iluminação, que o pessoal fala, né? E você tem que ter um mestre, você tem que ter alguém que vá falar, né? E tal, tudinho. Mas eu sou um pouco meu crítico em relação a isso aí, viu? Que eu acredito na nova aliança por meio de Cristo Jesus que foi feita, né? A gente pode literalmente aprender por meio do Espírito que foi restaurado, que foi vivificado, foi ressuscitado por Cristo, né? Mas vamos lá. Então vocês conseguem entender que quando vai ter essa citação textual do relacionamento de Jesus com Maria Madalena, é apenas uma tentativa de transmitir que Maria Madalena, não é? Dentro de um contexto místico ali, Maria Madalena estava tendo acesso a conhecimentos que nem toda pessoa tem, somente quem realmente é íntimo daquela pessoa ali, ou seja, como se fosse uma mulher, uma esposa, entendeu? A mesma coisa você vai encontrar na construção textual lá do cara lá de trás de Jonatas, que ele amou tanto lá o cara lá como um amor que ama mais do que amor mais do que uma mulher, uma esposa, sei lá, uma mulher, de uma mulher, né? Por quê? Porque ele vai dizer como se os dois estivessem casando, estivessem tendo uma união, mas essa união não é sexual, nunca é. O que o autor do texto está trazendo ali é uma união de compartilhamento de conhecimento, de intimidade. Por exemplo, né? O cara é de um exército e o outro é do outro. O exército não pode saber detalhes do outro exército. E aí os dois, eles compartilhavam desses segredos. Por quê? Porque um confiava no outro. Eles eram como se fosse marido e mulher. Mas eram amigos, não tem nada a ver. Ele era homem e o outro é homem. Mas era um amor ali de homem e mulher. Amor não é amor de sexo. É amor que eu tô falando. É de compartilhar os segredos pela confiança. Um exemplo, o marido não tem confiança na sua mulher, a mulher não tem confiança no seu marido, ele vai saber que ela não vai ser traída e tal, tudinho, pronto. Era a mesma coisa. Ele podia contar os detalhes de guerra para o cara lá, porque ele sabia que mesmo ele fazendo parte de um exército oposto, inimigo não, mas oposto, né? Porque era exército, a guerra ali era por questão territorial, né? Por dominação territorial. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, vai acontecer que ele poderia compartilhar, mesmo ele sendo de um exército diferente, né? Ele não ia espalhar aquilo, ia ficar para ele. Então, todo o texto está trazendo essa ideia para que a gente possa entender. É por isso que talvez não. Lá na frente a gente vai ver também uma construção do profeta Jeremias, se não me engano. Ele vai dizer que o homem não deve confiar no outro homem, entendeu? Ou seja, por quê? Porque estavam começando a ter as traições, né? O cara confiava no cara lá, no cara que fazia um voto a ele, e depois daqui a pouco tava toda a desgraça feita porque o cara traía, o cara não segurava o segredo lá e acontecia a desgraça, né? Mas enfim, consegue entender, né? Que o texto, toda a construção do texto bíblico das escrituras sagradas, você tem que entender que Deus é Espírito. Toda a narrativa que vem do alto, ela é pura, santa e imaculada. Entendeu? Alguém que está lendo, que está tendo interpretações aí mundanas aí de desejo, de sexo aí, é porque essa pessoa não sabe o que está falando, não conhece nada. Ela está tendo uma interpretação visual daquilo ali que ela está lendo ali na hora. Ela não tem o conhecimento por trás. Ela não tem a interpretação realmente do conhecimento que está sendo transmitido ali, entendeu? Então tem que ter muito cuidado aí quando a gente escuta aí essa turma aí. Não, porque Jesus já foi casado com Maria Madalena, não sei o quê. Você já sabe que o cara não sabe a verdade, né? Não conhece a história do conhecimento por trás, né? Lembrando, né? Só para lembrar aí que o conhecimento do bem e do mal não foi tirado não, hein? Ele ficou aí. Foi transmitido aí, oralmente, né? Será que foi? Não sei. Só quiser saber, eu tô disposto a contar um bocado de coisa.